Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem, na medida do possível de cada um. Vamos lá já iniciar o, o oráculo, né? Já escolhendo aí, né? Deixando que o universo envia pra gente o arquétipo correspondente dessa semana do dia 2 ao dia 8/6. Vamos lá. Qual o arquétipo vai reger a semana do dia 2/6 a 8/6? O que a gente tem de mensagem do que paira aí no inconsciente coletivo? Vamos lá. Peço uma cartinha, oráculo. Uma cartinha. Friozinho, as lâminas ficam meio ruinzinhas para cair, vamos dizer assim. Opa, eu vou aceitar. E faz todo sentido as cartinhas que saíram aqui. Saiu duas e saiu uma invertida. Quando a maioria das pessoas que trabalham com oráculo fala de carta invertida, eu vou entender a coisa como, sabe quando a gente está virado? Então é bem dentro disso que a gente vai estar falando. Aqui a carta que saiu, né, a carta da inspiração, ela saiu virada. Fala muito da gente estar fantasiando coisas que a gente acredita que são reais e não são. Então aqui do dia 2/6 ao dia 8/6, já tá a outra carta que saiu aqui fala da gente estar iniciando um novo ciclo. E fato, a gente está iniciando um novo ciclo, porque é o ciclo agora da subida. Porque a partir do mês 6, né, se a gente olha, não vai dar para ver aqui no meu mapinha, na roda do ano, a gente começa a subir, né? A gente veio do 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um meio, é metade de 12. Né? E agora, o que acontece? A gente vai ter uma tendência a ver muito do que caminha com a gente, do que a gente faz na vida. Se a gente não levar para administrar essa ideia na gente, fica complicado. Qual que é a ideia, né? Falando administrar essa ideia, qual que é a ideia? De que tudo, gente, tudo, absolutamente tudo que a gente faz na vida, ela tem um polo positivo e um negativo. Toda informação, ela tem a sua porção luz, a sua porção sombra, né? Eu vou falar assim, ó, por exemplo, se eu como um bolo, é maravilhoso, nossa, que delícia, eu tô comendo esse pedaço de bolo, mas se eu como o bolo todo dia, o tempo todo, aquela mesma informação vai para um lado sombra, eu vou engordar, vai acontecer um monte de coisas negativas que vão sobrecarregar o meu sistema orgânico. Aí a gente pode pegar essa associação de ideia e jogar para todas as outras áreas, né? Porque a carta aqui, inclusive, está falando que esse mês é um mês que a gente vai ter que ter muita paciência. Então, quem já não tem paciência já fala assim, olha, poxa, eu já sou uma pessoa impaciente e essa semana a minha paciência vai ser testada? Vai. Por quê? Porque a gente vai ver muito do que a gente achou que era positivo, a gente vai falar, puta, isso aqui tem esse lado negativo e eu não vi. Ou também coisas que a gente está vendo muito positiva, muito negativa, e vai falar, poxa, mas isso aqui tem um lado positivo, né? Quando a gente tira aqui a cartinha que eu tirei em inspiração e depois aqui a pedra filosofal, que é a última cartinha do oráculo aqui alquímico que eu tô vendo, fala assim, olha, agora é um novo início de ciclo. Mas é um ciclo onde a gente já está caminhando para o final do ano. Quando começou, era o ciclo do começo do ano. Agora é um ciclo que a gente está indo para o final. E nessa finalização, né, a gente meio que vai saber o que é a dor e a delícia de ser o que é, a dor e a delícia de cada coisinha. Né? Aqui eu vou clarificar ainda, saber de que área que a gente está falando, especificamente para a gente dar mais atenção. Mas a carta da inspiração, ela já fala também para a gente daquilo que nos inspira a ação, a acionar o que é necessário para o que a gente precisa fazer. Se é uma situação que a gente está vendo que não está claro, está na sombra, a ação de iluminar, de clarear, de trazer conhecimento para aquilo, falar, deixa eu ver, por que isso aqui está assim? Por quê? É aquele movimento que a gente faz de deixar, né, e deixando resolvido, claro, né, tudo que a gente faz que é negativo, gente, cada um vai entender isso de uma forma, mas
precisa ser equalizado, porque senão as frequências do universo elas não se alinham, a gente não se alinha a elas e nem elas a gente. Então vai ter muita gente recebendo comunicações aí que nem esperavam de coisas que achavam que estava resolvido e falou, opa, essa sombra vem bater na nossa porta. Por quê? Porque tem que o universo falou, é sua chance de resolver para que você já não suba carregando isso aqui na sua mala, né? Porque quando chega lá em dezembro que a gente fecha a mala para começar uma nova viagem, essa questão já vai estar resolvida. Entende? Então aqui as cartinhas, os arquétipos de hoje vêm conversar com a gente numa linguagem que fala assim, a gente precisa da fantasia, né? Mas a fantasia também, às vezes a gente fica fantasiando uma coisa, achando que aquilo é um filme da Disney. Não achei outra coisa melhor para falar agora. Gente, eu adoro filme, adoro desenho, mas vamos combinar que tem coisas aí que a gente tá vendo que mais atrapalha a evolução do coletivo do que, né, mais atrasa do que adianta. Assim como tem muitas coisas, né? Eu sou uma amante da arte, todos os tipos de arte. Eu acho que a arte, ela é um portal realmente, né? Onde o ser humano consegue ver a vida de uma forma, simbolicamente, de uma forma diferente, né? Eu não sei se eu soube me expressar aqui, mas enfim. Então, quando a gente está falando aqui, olha, o arquétipo que a gente tirou da inspiração, tipo, o que nos inspira a praticar algum tipo de ação? E aí eu tenho que ir para um paralelo aqui que fica meio, vamos supor, se eu pego uma pessoa e eu perdi a paciência com ela no nível onde eu vou, por exemplo, pegar e virar a mão na lata dela, vou falar assim, qual que foi o movimento, a ação que me inspirou? Foi da revolta, foi da ira, foi do ódio, sei lá do que foi, mas foi algo que me fez perder o controle e a razão. A partir do momento que eu invado o espaço do outro, seja qual for a forma, que eu pego sem pedir, que eu pego e não devolvo, ou que eu vou lá e ultrapasso o limite de tocar no físico daquela pessoa agredindo ela, eu perdi a minha razão, eu perco a minha razão. Né? Eu me torno um invasor, é o que eu acredito. Né? Então aqui a gente vai ter que caminhar muito essa semana com o nosso emocional, tá? Mais uma vez, com a nossa razão, sentimento e emoção equilibrados. Porque muitas coisas vão ser mostradas que a gente não estava enxergando de certa forma, ou já está enxergando. Se a gente já está enxergando o que é, já é hora da gente tomar uma atitude. Porque é fim de ciclo. Eu gosto dessa carta. Estou usando aqui o oráculo alquímico. Ela mostra uma liminaz, que ali, né, um símbolo, isso aqui, essa fumaça que sai aqui do jarro dela, vamos falar assim, parece um 8, né? Lembrando pra gente do ciclo do infinito, tudo que vai volta. E quando volta, a gente tem que analisar por que aquilo voltou pra gente, uma situação, qualquer coisa nesse sentido, né? É pra gente ter a paciência de resolver ali e soltar a coisa de novo para o universo. Aí cada um adapta a sua realidade dentro do que está vivendo, porque quando a gente está falando dos arquétipos, gente, ele trabalha em todos os níveis, né? Se é uma situação de trabalho, leva essa informação aqui e analisa dentro do trabalho. Se é de relacionamento, se é de família, se é de carreira, se é de estudo, né? Se é de relacionamento de amizade, seja qual for, né? Eu quero clarificar aqui agora, clarifica a inspiração para a gente focar numa área. O que a gente está falando aqui? Ah, eu gostei. Ai, o sol quando aparece na mesa fala assim, ó, o sol quando ele chega é para mostrar para a gente o que a gente não está enxergando. Então, é aquilo, né? Muito do que a gente está falando aqui, o arcano do sol, ele vem tanto para iluminar as situações,
né? Como eu falei, notícias chegando, muita gente recebendo notícias. Olha, gente, tem que pegar em todas as áreas, né? De repente você achou que você tinha resolvido o problema, de repente chega uma conta enorme lá, uma correspondência, um comunicado. Então tem comunicações chegando para todo mundo. O mensageiro, o tempo essa semana é um mensageiro e para cada um vai trazer mensagens, vai esperar, ó, resultado de processo, resultado de coisas que a gente está mexendo no sentido que precisa de comunicação para a gente saber, vai chegar, né? Resultados de concurso, resultado de muitas situações, ok? Muita influência da Lua. Quem puder, quem tiver afinidade, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, né? Vai estudar sobre as influências das energias lunares, porque cada lua ela representa um estado também da matéria orgânica, de como a gente vai estar respondendo a essas frequências. É verdade. Isso tudo é muito real. E, por exemplo, levar luz para esse tipo de conhecimento é um momento muito legal para estar fazendo isso. E aqui eu achei muito bonitinho, né, que a carta da Pedra Filosofal, ela tem aqui o símbolo de câncer, né? E mostra que um bebê é um novo princípio. E também, né, tudo que precisa se iniciar, automaticamente algo se encerra. E para encerrar algo, a gente tem que encerrar, tipo assim, olha, eu terminei meu trabalho, deixei minha mesa organizada, tá tudo, os arquivos estão todos corretos, né? Porque agora eu vou para, é final de semana, eu vou embora, e quando eu voltar aqui vai estar tudo organizado, é um exemplo, né? Vamos pegar isso aí de tudo que a gente veio fazendo até agora, nossa, eu tenho um monte de coisa para organizar, gente. Isso aqui, já vou, né? Aqui em cima, olha só, tem o símbolo do signo de câncer, e é um símbolo, é como se fosse um meia invertido, né? E olha, a gente está no mês 6. Então, olha que interessante, essa fusão do meia-meia, vamos dizer assim, né? Vai fazer com que a nossa vida venha ventos aí, ó, que vai trazer mensagem, coisas para a gente poder estar resolvendo, para estar dando início aí o próximo caminhar da roda do ano, que se dá agora com a entrada do mês 7. O mês de junho é o mês de ar, então a tendência da nossa coisa mental, e faz todo sentido, né, gente? Na última tiragem falou da gente cuidar aqui da parte mental, né? E o elemento ar, ele trabalha muito a nossa parte mercurial, que é essa parte aqui da nossa cabeça, o pensamento, as ideias, né? Ou a gente também ficar muito parado fantasiando as coisas, achando que vai cair do céu, lembra que a gente falou? E não, é hora de ação, a inspiração fala assim, ó, inspirar e acionar os movimentos necessários para a gente iluminar aí, né? Ver o que a gente precisa resolver, tanto nas nossas dores quanto nas nossas delícias, né? E o sol aqui clarificando fala que tem gente que vai conseguir fazer esse mês de junho, um mês de junho muito bom. Mas quando aparece dessa forma aqui, eu quero até clarificar com uma atenção. Qual que é a atenção? Qual que é a atenção que a gente tem que ter? Então aqui fala do amor próprio, da autoestima, daquela coisa que a gente veio falando, gente. A gente está chegando num período da nossa história do planeta, né? Esse período de apocalipse que todo mundo fala, que é um período de revelações, onde a gente entra num nível de comportamento de alma para escolher o que a gente realmente veio afirmar aqui, seja de luz, seja de sombra, né? Para quem que a gente quer trabalhar? Vai trabalhar para a luz ou vai trabalhar para a sombra? Entendendo? Eu tô falando que aí já é uma escolha. Sombra é tudo aquilo que a gente vê que não é bom, nem pra gente, nem pro outro. Luz é aquilo que a gente vê que é bom, tanto pra gente quanto pro outro, mas às vezes o outro também não vai enxergar aquilo como sendo luz para ele, e às vezes a gente fica insistindo. Então deixa, solta, né? E vai cuidar de você, vai cuidar da sua salvação. Vou falar desse jeito, né? Eu sou mãe, né? E mãe é aquelas coisas, né? Às vezes fala, puta, desculpa, gente, ó. Vou na fluidez aqui, né? Pô, a pessoa tá, a filha tá vendo que aquilo de repente não é legal, mas ela tá fazendo, mas ok. É a experiência dela, de repente ela vai aprender fazendo aquilo. Se eu ficar na pegada de ficar azucrinando tanto a minha mente, né, querendo mudar o percurso daquela pessoa, eu vou estar estacionando a minha própria evolução.
Então, o que a gente pode fazer é sinalizar, né? Ó, isso aí não tá legal, vê como é que você tá fazendo isso aí, porque isso aí vai trazer transtorno para você e transtorno para mim, porque isso aí que você tá mexendo é uma sombra. Você nem conhece isso aí, você tá mexendo, seja o que for, né, gente? E disso aí vai trazer, eu tô usando um exemplo aqui dentro da família, né? Dentro já pode acontecer dentro da família. E E aí depois a gente vai querer que toda a família seja responsável pelos nossos atos, que às vezes não vão ser legais, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, mas que na verdade tem um fundo de verdade, que eu falo para minha filha assim, eu falo, olha, se um dia eu estou usando ela assim como exemplo, né? Porque a nossa ligação também é muito verdadeira. Tudo que a gente precisa conversar, a gente conversa na real. E eu estou usando um exemplo aqui, é exemplo, tá? E coisas todo mundo passa, principalmente porque se o arcano de câncer saiu aqui, a gente precisa falar da família. A gente precisa falar da família, do que acontece na família, daquelas coisas que a gente vê que fala, pô, se eu continuar, se a minha filha, por exemplo, eu falo para ela, se você for presa por algum motivo que você causou dano a alguém, isso é uma responsabilidade sua. Eu não vou nem te visitar e nem te tirar de lá, porque tem uma lei, uma justiça aí que vai fazer isso. Então não queira usar o meu papel de mãe para falar assim, nossa, mas a minha mãe, não, eu não vou apoiar algo que para mim não é bom, eu não, não compartilho, sabe? É um exemplo, tá? Mas a gente nas brincadeiras fala assim, eu falo assim, ó, se você fizer alguma coisa e você for a júri para pagar por isso, já tem a justiça do homem que vai fazer isso. Eu não vou te defender de algo que você fez sabendo que não era bom. E vai vir um resultado, vai vir uma consequência. E a gente não percebe, gente. Não percebe. A sombra é um trem louco. Eu, quando comecei a olhar as minhas sombras, eu falei, misericórdia. É muita sombra. Então, o interessante é levar a lucidez mesmo, né? Que é um mês que depois já vem em sequência pedindo essa lucidez pra gente, mas por hora é isso, né? Então, quero clarificar aqui é a área da família, tá? Então, a gente vai ver muitas coisas acontecendo na família e já tá vendo. Nossa, vocês podem ir pro noticiário, a gente vai receber notícia de coisas que tá acontecendo dentro da família. Eu já tô vendo acontecer algumas coisas que eu falo, nossa, por quê? Porque a família é a base de tudo, né? Se a gente for falar de família aqui, tem que ter né, um momento muito próprio para isso, porque a forma como a gente entende a família, inclusive, é muito particular. Mas aqui a família, nesse sentido, é que muitas coisas aconteceram nas famílias, principalmente. Então, a paciência aí com a família nessa semana vai ser muito importante, porque a família também é o que caminha com a gente, né, gente? É aquilo que dá força. É tão bom quando a família olha para, apoia o que a gente faz, a família abraça a nossa causa porque acredita nela também, né? Sem julgamento, todo mundo tem um tempo, cada um tem a sua missão. Mas é gostoso, né? Sabe? Tipo, um irmão vai jogar futebol e a família vai lá assistir e torcer. Aí o irmão vai jogar tênis, a família vai lá torcer. É um exemplo aqui, bem, né? Ou a família sai junto para fazer algo. A Luna, minha filha, ela tem um dizer que ela fala momento de qualidade, uma coisa assim, quando a gente tá fazendo algo junto, né? Ai, vamos lá, né? Deixa eu clarificar aqui que eu já tô aqui divagando na informação, é que o assunto é bom, né? Assunto família rende. E as dores e as delícias de cada família, hein, gente? A gente falou de assuntos aqui, né? Falou da área de relacionamentos. Eu não lembro se eu falei familiar, mas as dores e as delícias de pertencer a um clã, a uma base, né? Olhando muito pra gente, olhando pro outro, saber que a minha mãe falava assim, né? Que os filhos são filhos da mesma mão, mas que nem os dedos são diferentes, né? E fato, cada um de nós é diferente, né? E esse arquétipo aqui, ele vem falar, né? Já que a pegada tá em cima de família, que cada, dentro dos conhecimentos, né? Dos estudos que eu pratico e vivencio, né? E acredito, dou crédito, cada filho, ele vem trazer algo diferente para aquela família. Tem um filho que vai ser mais
vai ser mais bem sucedido financeiramente, porque vai ter um feeling para finanças, um outro que vai ser mais artista, né? Um outro que vai ter o dom de mexer mais com artesão, aquele um que vai ser mais espiritualista, aquele um que vai ser o mais rebelde, porque é irreverência das provas das coisas do mundo, mas cada um vai querer trazer para sua base, para sua família, né? O que foi buscar no mundo para agregar, para enriquecer aquela fonte. A família também é uma fonte, né? E aqui eu não tô falando que a gente tem que suportar o que quer que seja, não, né? Ixi, gente, por isso que eu falei, se a gente for falar o lado sombra da família, existem almas que nascem em alguns berços que ela só nasceu ali e ela tem que ir embora. Aí fica puxado a gente falar assim, né? Porque muitas interpretações pode se ter a partir disso, mas é real. Existem almas que elas nascem, mas elas vão se desenvolver fora do núcleo daquela família. É muita coisa para falar do núcleo familiar, não vou nem entrar aqui em muitas coisinhas, mas enfim, vamos lá, clarifica o que é que a gente tem que tomar, a área que a gente tem que ter uma atenção maior aqui dentro da família. Ó, justamente aqui um príncipe de espadas vem falar, né? Cada um vai ter uma ideia. Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um tem uma ideologia, cada um tem uma filosofia. E se a gente não levar isso, não iluminar, não entender, né, a, a beleza disso, vai ficar difícil. Porque, por isso que a carta aqui da temperança está falando, é um momento de muita paciência, porque vai vir muita coisa em cima da família, gente. Famílias sendo remexidas, mexidas, né? Por quê? Porque a roda do ano, inclusive, quando ela vem, né, a metade, ela fala da gente, a gente tá na base, tá no 6, né? Então, hoje, essa semana, a gente vai estar começando realmente uma semana onde o tema é a nossa família. O tema é como que a nossa família está. A nossa família interna, a nossa família externa, a nossa família cósmica, muito importante, a família ancestral, né? Agradeço sempre a minha avó Maria, o meu avô Cipriano, que são dois divisores de águas na minha história. Sabe, a energia, a conexão com essas duas energias. Eu me emociono quando eu falo disso. Enfim, eu tenho uma história muito particular com, com esses ancestrais, né? E é muito único. Então, a gente perceber que na família hoje, cada um vai estar falando de uma linguagem diferente e a gente vai ter que lidar com isso, porque senão vai ter desavenças, vai ter conflitos, já está tendo, né? A ponto, às vezes, de um filho tirar a vida do pai, o pai a vida do filho, essa coisa toda, essa loucura toda, porque a gente simplesmente pirou aqui dentro, né? Deu curto-circuito nas ideias e a gente começa a fazer besteira. Então, é ter paciência mesmo, né? Cada um vai saber aí do que isso está falando de uma forma mais profunda, né? Ver como é que é o seu pensamento em relação ao pensamento da sua família, sobre qualquer coisa, aí a gente já vai ver as diferenças, né? Cada um tem a sua família e cada um sabe também o que é familiar para cada um, né? Então, o sol, ele fala que não vai dar para a gente ver, né? Não vai dar, eu estou usando aqui, mas aqui o sol é a alma, né? Aqui os dois seres, né? E o sol iluminando, e aqui ela tem duas esferas, uma mais clara, uma mais escura. Quer dizer, todos nós somos luz e sombra. Todos nós temos aí a nossa questão sombra daquilo que a gente não entende. Quando a gente mistura tudo isso ali no clã familiar, isso né, gera uma coisa ali, porque cada um tem uma ideia diferente. Então dá uma atenção hoje para a paz familiar, eu acho que hoje, né, e sempre, mas essa semana principalmente. Muitas famílias se desfazendo aqui também. A gente tem que falar a real do inconsciente coletivo, né? Muitas guerras internas acontecendo e por isso nas guerras externas a gente começa a romper, separar coisas, né? E o que está sendo separado, se tiver situações de separação, às vezes é um momento, né, que a gente precisa, ou momento também aqui mostra os dois, olha só, é as duas polaridades. Aqui mostra também muitas reconciliações.
né? O sol volta a brilhar, de repente a gente está passando por um momento de relacionamento, a gente volta, a gente está, digamos assim, tá zangado com pai, mãe, de repente a gente volta a se entender ao sol, nossa, trouxe a luz, trouxe a clareza, estão se entendendo novamente, porque tiveram paciência, né, de entender uma ideia do outro, de entender que cada um é diferente, mas que a gente pode se misturar, que a gente pode conviver cada um com a sua verdade, né? E entendendo primeiro que cada um é único. Gente, sabia que nossa frequência cardíaca, olha o tanto de pessoas que existem, habitam esse planeta e cada um, a sua frequência é única cardíaca, não existe igual. Olha como o Pai do Universo é perfeito, né? Assim como a gente vê a biometria, aquela questão do estudo da íris. Nossa, tem muita coisa legal que dá pra gente explorar. Beleza? Bom, eu vou pedir aqui uma orientação final, né? Acho que ficou bem redondinho aqui. É um mês onde a gente vai precisar muito bem administrar luz e sombra, né? Calma, cautela. O foco é família, muitos rompimentos, mas também reconciliações. Aqui também muitas pessoas que estão em conflitos internos. De repente esse mês, dependendo do que fez aí, vai vir essa luz solar, né? Essa luminosidade clareando, dando um respiro e fazer o sol voltando a brilhar. Como muitos vão entrar em sombra, vai ter dificuldade de sair, porque é uma guerra mesmo de espadas, né? O elemento ar. A gente está falando do segundo tempo do elemento ar, que é o mês de junho. E até o dia 15, ele é bem intenso, né? Estudando o tempo. A primeira semana é uma coisa, a segunda é outra coisa, a terceira é outra coisa. E aí, por exemplo, da metade do mês para lá, a energia ela vai intensificando. É legal trabalhar com as energias do tempo. Então, eu peço aqui uma orientação. Já veio, olha só, o prazer. Outra carta número 6, gente, um 6 de copas. E uma carta que a influência dela é de Sol em Escorpião. Isso quer dizer muita coisa. Eu ficaria horas aqui falando disso, né? Mas, gente, olha, é uma carta que fala assim, ó, o prazer das copas. Como é que eu posso falar a orientação para a gente enxergar realmente as coisas? Eu vou usar um exemplo aqui bem com sombra, sabe? Às vezes você vai numa festa, eu só quero é me divertir, né? E eu vou para uma festa, vou para um lugar, aí eu chego lá, eu tô andando, tô lá me divertindo, eu não quero nem saber o que estão colocando no meu copo. Eu nem sei o que eu tô tomando e uma pessoa me serve lá alguma coisa, eu vou lá e bebo. Aí de repente, aquele prazer me trouxe uma sombra. Sai saber o que é ali, né? O que pode acontecer ali depois que você é apagado. Ao mesmo tempo, né? A dualidade aqui, muito legal essa leitura de hoje, eu tô amando. E eu já vinha sentindo essas influências aí no meu próprio cotidiano acontecendo aqui. Eu falei, olha só as coisas, né? E as cartas aqui veio muito clara dentro do que eu já estava experienciando, aqui dentro da minha própria estrutura de evolução, das tiragens que eu fui fazendo para as pessoas essa semana também que passou, e já estava com essa pegada dessa energia, e hoje aqui é claro, né? A gente está pedindo, o universo está trazendo, fala assim, ó, o que está no inconsciente é isso. Né? E aqui, voltando a falar o outro lado, as pessoas que estão buscando os prazeres de uma forma mais consciente, né? Se divertir, se responsabilizando pelos seus atos e também percebendo se não está causando nada, né? Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma sombra, jogando uma sombra no outro, vai estar muito positivo. É realmente um mês de muita dualidade. Dualidade da alma aqui, ó. Tem coisas que a gente vai fazer, vai ceder. Essa semana eu tava com quê com açúcar, por exemplo. Eu falei, meu, tem que diminuir isso aqui, porque a gente sabe que açúcar não faz bem, né? Mas dá energia, é bom. Mas se eu quiser tirar a energia só daquilo ali. Outra coisa, gente, evita energético, tá? Evita. Porque às vezes o corpo não tá aguentando, ó, um outro exemplo que veio aqui, o corpo não tá aguentando os prazeres e a gente quer buscar prazer, prazer, prazer e a gente vai e entra numa linha de energéticos
o corpo ter força para ir fazer a coisa, mas não tem, é uma ilusão, é uma fantasia da nossa cabeça. A gente está somatizando, a gente está agredindo, a gente está levando ao extremo o nosso organismo vivo, que é a matéria orgânica, né? Sem julgamento. Eu tô aqui no mesmo barquinho com as minhas lutas e as minhas batalhas, e tem umas que eu falo, meu, será que eu vou superar isso? A época que eu fumava, por exemplo, eu não fumava, eu comia com farinha. E eu tenho que falar a verdade, cara, eu gostava de fumar. Aí chegou um tempo que eu falei, meu, isso já tá me fazendo mal. É hora de eu fazer uma escolha, porque isso aqui já virou uma sombra, uma dependência, né? Seja ela qual for. O nosso primeiro contrato com a gente mesmo aqui é não ser dependente, não ser escravo de nada. O que é difícil, né? Porque a gente é escravo de muitas paixões e muitos prazeres. Não que paixão e prazer seja algo proibido, mas tem que ser algo equilibrado, porque senão a gente se perde, né? Então aqui a carta do prazer é um 6 de copas. Tem coisa que a gente vai ver que é um prazer, né? Como eu falei, vai estar tão bonito aquele momento, aí depois vem a sombra daquela informação. Por quê? Porque a gente simplesmente não trouxe o raciocínio aqui para pensar. Eu vou festar, mas eu vou cuidar do meu copo, vou cuidar da minha bebida. Estou usando um exemplo aqui, gente, que é para ficar fácil, tá? Ok? E é isso, gente. Eu espero que cada um possa absorver o necessário dentro da sua experiência aqui com essa mensagem. Bora partir para organizar as ideias, né? Olhando aí o que a gente precisa enxergar, parar de fantasiar, parar de decorar. Sabe aquela coisa que não tá bonita, a gente ainda fica fantasiando? Sair do plano das ideias e vir para a ação, né? A carta da inspirar a ação necessária para a gente decidir para que lado a gente vai, porque realmente é um mês de divisor aqui, né? De dualidade aqui com as mensagens da, do nosso dia a dia, né? Como eu falei, muitas mensagens chegando e eu espero que para cada um seja aquela mensagem aguardada. E para os que não estão aguardando, seja aquela mensagem que vai fazer com que as coisas possam ser iluminadas, clareadas pela luz solar divina, a luz solar do Pai, a luz solar que cada um acredita, né? Até a próxima semana. Eu desejo a todos aí a força que a gente precisa, o foco e a fé. E a gente vai se encontrando. Um beijo, gente.